Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana e vamos à nossa reflexão. Nós estamos estudando e refletindo sobre a doutrina de Cristo. E nós, como cristãos, precisamos conhecer de uma forma mais profunda a doutrina de Cristo, porque é a Ele que estamos seguindo. Então, visite o nosso canal no YouTube, Vera Reflexões, Espaço Reflexões. Já temos uns 4 vídeos lá sobre este tema, mas temos mais de 300 mensagens sobre vários outros temas. E é muito bom, isso vai lhe ajudar a você ter mais entendimento daquela pessoa que você está seguindo. Então, nós lhe aguardamos e com certeza você vai ser beneficiado. Então, no vídeo anterior, nós refletimos sobre a divindade de Cristo, que no Salmo 110 nós encontramos de uma forma muito clara, muito nítida, os atributos divinos de Jesus. O propósito do Pai em tornar ele rei e sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a humanidade de Jesus, considerando que Jesus, uma única pessoa, onde tem 2 naturezas, a divina e a humana, porque foi o Deus que se fez carne, e nós vamos procurar entender de uma forma mais clara essa questão que muitas vezes traz dúvidas, traz uma falta de entendimento para alguns. Então, nós podemos começar falando sobre a doutrina da encarnação. O Deus que estava nos céus resolveu se encarnar em figura humana e vir até a terra cumprir um propósito. Qual era o propósito? Derrotar Satanás, porque a terra estava e ainda está sob maldição, e abrir este caminho de volta ao Pai. Então, nós podemos dizer que a doutrina da encarnação, sem dúvida, está no centro da fé cristã. Por que nós dizemos isso? Porque se você não acredita que Jesus é o Deus encarnado, se você não consegue enxergar a sua natureza divina, a sua natureza humana, você está num voo cego, você está correndo às vezes, mas não vai alcançar a meta, porque é fundamental que nós creiamos que Jesus Cristo é Deus, que é o Deus encarnado, e quem nega essa encarnação na pessoa de Jesus, quem não consegue enxergar Jesus Cristo como o próprio Deus, ele nem vai poder ser considerado como um cristão. Veja o que nós lemos em João, capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia, que é muito importante que você acompanhe, lendo os versículos da sua Bíblia. Nós lemos o quê? Nós lemos nesse versículo que o verbo que foi através da palavra, que todas as coisas foram criadas, está lá em Gênesis, este verbo, este logos, esta palavra, se fez carne, encarnou de uma forma humana e habitou entre nós. João falando aqui, porque João foi uma testemunha ocular disso. Ele viu este verbo encarnado na figura, na pessoa de Jesus Cristo. E veja o que ele diz ainda nesse versículo. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, o apóstolo João, segundo essa descrição que ele fez, ele conseguiu enxergar em Jesus a glória do Pai que estava em Jesus. O unigênito do Pai, quem é? É o Filho, o único Filho, unigênito. Porém, o Pai e o Filho têm uma perfeita unidade. Então, nós podemos dizer que o Pai e o Filho são um, como Jesus deixou claro nas Escrituras. Então, este verso que nós acabamos de ler, diz que Jesus foi visto em carne, em forma humana.
em carne e osso, assim como você, ó. Pegue você aqui, ó. Jesus veio assim, ó, em forma humana, em carne e osso. E ele estava habitando entre os homens. Durante seu ministério de 3 anos e meio, ele estava ali entre os homens e nem todos, ou muito poucos, perceberam. Então podemos dizer que na encarnação, aquele que é eterno, porque o verbo é eterno, foi conformado ao tempo. Ele se tornou temporal como nós. Ele entrou nessa cápsula de tempo que nós, humanos, estamos. Jesus também entrou nessa cápsula de tempo. Aquele que jamais foi criado, ninguém criou Deus, jamais foi criado, assumiu a humanidade. Aquele que sempre foi infinito, porque Deus é infinito, se tornou finito, porque ele estava dentro desta cápsula de tempo. Quando Jesus veio à Terra, Jesus não era um espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Mas Jesus, quando veio à Terra, sendo Deus, ele não era um espírito. Ele não tinha um corpo ilusório, ele tinha um corpo real como o seu e como o meu. Ele não era um fantasma. Ele era completamente humano, como todos nós. Mas, quando João diz que ele viu em Jesus a glória, e a glória como a do unigênito do Pai, João aí está revelando a divindade de Jesus. Ele está revelando que Jesus veio dos céus. Ele tinha a glória do unigênito do Pai. Você já parou para refletir sobre isso? Você sabe que esta glória que João viu em Jesus, o Pai quer nos dar também. Você, como ser humano, na sua humanidade, você pode também refletir a glória do Pai. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer nos preparar para nós revelarmos esta glória por onde passarmos. E se você for em Colossenses 1, versículo 27, veja o que foi que Paulo deixou registrado. Ele diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Nós podemos, e o Pai quer que nós revelemos esta glória, manifestemos esta glória dos céus. Mas qual é a condição? Cristo em nós. Porque é através de Cristo que essa glória será vista e manifestada. Não é através do nosso caráter humano, dos nossos atributos humanos. Quando nós vamos lá no 1º século e olhamos a história lá do 1º século, que era o tempo onde João viveu e todos aqueles outros discípulos, onde surgiu a igreja primitiva, nós vemos também que começaram a aparecer falsos profetas. E esses falsos profetas começaram a atacar a pessoa de Cristo, dizendo coisas que não são verdadeiras. Alguns negavam a divindade de Cristo. Diziam, não, ele é só homem, ele não é Deus. E afirmava simplesmente que Cristo era uma criatura de Deus. Outros diziam ao contrário. Diziam que ele era uma pessoa comum, ou seja, ele não tinha nada de divino, mas que ele tinha recebido uma virtude especial que o levou a um grau de espiritualidade divina. Então tenha muito cuidado com essa questão de espiritualidade, porque existem muitas seitas e muitas religiões, entre aspas, que falam de uma espiritualidade, mas não através de Jesus Cristo. Então, essa era uma outra teoria defendida na época pelos falsos profetas e que até hoje ainda acontece. Os que negavam a humanidade de Cristo diziam que ele era simplesmente uma ilusão.
Ele não tinha um corpo humano verdadeiro. Então, se você não andou lado a lado com Cristo, como os apóstolos andaram, que podiam tocá-lo, que podiam ver realmente seu corpo físico real, você pode até ser envolvido por esta mentira. Então tenha muito cuidado. Porque João, como a testemunha ocular, e alguns outros, né? Pedro também teve uma revelação muito clara de quem era Jesus, todos eles combateram essas heresias, sempre dizendo, João, principalmente, no princípio era o verbo, a palavra, o logos, que estava fora desta cápsula de tempo. E o verbo estava com Deus, Deus sendo Espírito, a palavra estava com ele. E depois ele disse, e o verbo se fez carne, tomou uma forma humana e habitou entre nós. Então, é nisso que nós devemos crer. Agora, você pode até perguntar, como é isso? Como é que o verbo se fez carne? Vamos entender um pouco mais. A Bíblia responde a esta pergunta da seguinte forma. Quando nós vamos lá nos evangelhos, nós vemos que está registrado o nascimento virginal de Jesus. Ele foi concebido de uma forma miraculosa pelo Espírito Santo, não foi por José, porque senão ele herdaria essa natureza de pecado. Jesus não tinha qualquer pecado, então ele foi concebido de uma forma miraculosa pelo Espírito Santo. Mas Maria foi convidada a oferecer o seu corpo, o seu ventre, para receber esta concepção divina. E Maria experimentou este crescimento no seu útero, este ser divino crescendo a cada dia. Imagine que experiência maravilhosa que Maria passou. Mas o que nós precisamos dizer e deixar claro é que não houve qualquer interferência humana. Foi uma obra exclusiva do Espírito Santo. Você pode ler Mateus 1, de 18 a 20. Agora você sabe que este Jesus, que se desenvolveu no ventre de Maria, ele quer se desenvolver também em você de uma forma espiritual. Esta semente que foi plantada no ventre de Maria, ele quer plantar essa semente, o Pai quer plantar essa semente também no seu coração. E esse Jesus, no nível espiritual, vai começar também a crescer, a se desenvolver dentro de você. Lembre, Colossenses 1, 27, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando nós lemos o verbo se fez carne, nós podemos imediatamente raciocinar que este verbo assumiu uma natureza humana, porém sem qualquer pecado. É isso que diferencia Jesus de nós. Ele veio através de um meio conhecido nosso. Nós nascemos desta forma também. Nós geramos também, concebemos também os nossos filhos através desse mesmo processo. Só que aí participou o marido que trouxe essa natureza de pecado. Não era o caso de Jesus. Mas quando nós vamos no hebraico e vemos e lemos que o verbo habitou entre nós, a palavra usada ali é tabernaculou. O que é o tabernáculo? Nós conhecemos a história de Êxodo. O tabernáculo que foi construído no deserto era uma tenda. E essa tenda se movia à medida que a nuvem se deslocava. Então Jesus quer tabernacular em nós. Ele quer estar aqui dentro de nós, para que nós desenvolvamos
esta comunhão com Ele e assim esse Jesus cresça em graça, estatura e sabedoria. Às vezes nós podemos até achar que é um absurdo pensar que o Verbo habitou aqui, que o Verbo viveu entre os seres humanos de uma forma humana, palpável. Nós precisamos buscar esta revelação, porque não vai ser através de informações humanas que você vai conseguir enxergar isso, mas Deus pode te revelar. Então, o ministério terreno de Jesus, ele não deixou nenhuma dúvida de que a sua encarnação foi completa. Por que podemos dizer isso? Porque podemos dizer que essa encarnação do Verbo foi completa? Porque Jesus estava sujeito a todas as limitações que os homens, nós, seres humanos, experimentamos. Por exemplo, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não, se ele tem essa limitação. E Jesus, dentro deste corpo humano, ele também tinha essa limitação. Podemos dizer também que Jesus sentiu fome, tem versículos que vão te falar isso. Jesus sentiu cansaço porque ele andava muito para levar a palavra a todos aqueles que estavam acompanhando ele, muitas vezes multidões, e também aqueles que ele ia buscar para levar a palavra. Então ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Temos aquele episódio da mulher samaritana, que ele pede água à mulher samaritana. Ele sentiu dor. Não pense que na cruz Jesus não sentiu dor, não, que ali era só uma farsa. Não foi algo real, foi algo muitíssimo doloroso. E na sua humanidade ele sentiu dor. Mas teve momentos também que ele se alegrou. Teve momentos também que ele se entristeceu. E teve momentos que ele chorou. Então, ele nasceu, ele cresceu e ele morreu. Você percebe como ele está nessa cápsula de tempo que nós estamos? Você percebe que essa condição humana de Jesus, nós podemos até dizer que era uma condição enfraquecida. Por quê? Porque ela foi temporária. Assim como nós também. Nós estamos aqui temporariamente. E quando nós dizemos que essa condição humana de Jesus era enfraquecida, é porque nós acompanhamos o seu nascimento, o seu crescimento e a sua morte. Ou seja, chegou o fim, a finitude da vida humana. Só uma coisa Jesus não experimentou como nós experimentamos. Ele, na sua condição humana, ele foi tentado. Primeiro, logo, quando ele saiu do Rio Jordão, depois do seu batismo, foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás. E depois ele foi tentado por muitos judeus, ele foi tentado pelos governantes da época, romanos, mas Jesus nunca caiu em nenhuma tentação. Por quê? Porque ele não tinha natureza de pecado. Nós podemos cair em tentações. E humanamente falando, vamos cair. E já temos caído. Porque em nós ainda tem essa natureza de pecado que faz com que nós nos inclinemos à tentação, que nós cedamos às tentações. Mas na hora que Jesus começa a restaurar você, começa a tabernacular em você, habitar em você, e você vai neste crescimento constante. Ele vai restaurando essa natureza, matando inclusive essa natureza de pecado, para lhe dar a natureza divina, a natureza dele que é sem pecado. Então, nas áreas que você já experimentou essa restauração, você não mais cairá em tentação alguma. Você pode ler os versículos
2 de Coríntios 5, 21, Hebreus 4, 15 e Hebreus 4, 26, onde nós vamos ver aí como Jesus foi perfeito em tudo que fez. Ninguém encontrou nenhuma falha em Jesus. Nem o próprio Pilatos disse: eu não estou vendo nada para condenar este homem. Mas ele lavou as mãos porque ele não queria perder a posição dele. Cuidado, porque nós também podemos lavar as mãos em muitas situações. Então, em 2 Coríntios 5, 21, nós lemos: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós. Veja que amor incondicional. Ele pegou todos os nossos pecados, o pecado da humanidade, levou sobre seus ombros naquela cruz e cravou esses pecados na cruz, no madeiro, e disse: agora vocês estão libertos, vocês agora só precisam caminhar para serem purificados e santificados pelo Espírito Santo, porque a obra foi concluída, o fato foi consumado, o caminho está aberto. Leia também Hebreus 4,15 e Hebreus 7,26, que nos dá também esta ideia da perfeição de Jesus. Em Hebreus 4,15, eu vou até ler aqui para vocês. O que é que nós lemos? Porque não temos um sumo sacerdote, no nosso caso, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está sempre se compadecendo de nós, das nossas quedas, das nossas fraquezas, porque ele sabe que essa natureza pecaminosa pode nos levar muitas vezes a cair. Porém, em que, como nós, humanos como nós, em tudo foi tentado, mas sem qualquer pecado. Então, nós sabemos que a habitação em tendas sempre transmitiu aquela ideia de uma habitação temporária, não é verdade? Os beduínos lá no deserto, eles vivem sempre se mudando pelas condições inóspitas do deserto, eles habitam em tendas. Então, a habitação em tendas sempre nos transmite essa ideia de uma habitação temporária. E no Antigo Testamento, através do livro de Êxodo, nós vemos que o tabernáculo que foi armado no deserto era um templo móvel. Por isso que o Senhor não quer que a gente se acomode a nada, porque Ele é muito dinâmico. Ele não quer que você se instale numa mansão muito confortável. Ele pode até lhe ajudar a comprar essa mansão, mas Ele quer que espiritualmente você esteja sempre se movendo, porque Ele gosta de habitar em tendas. Ele sempre está nos trazendo algo novo, sempre uma experiência nova. Assim como aconteceu lá no deserto. O tabernáculo se movia quando a nuvem se deslocava e aquele tabernáculo ia se movendo de um lugar para o outro. E o povo ia vivendo novas experiências com Deus. Então, seja um tabernáculo para Deus. Ele quer se mover através de você. Em que sentido esta habitação do verbo foi temporária? Vamos refletir um pouco sobre isso. Em que sentido ela foi temporária? Nós podemos dizer que essa frase, Deus habitou entre nós de uma forma temporária, se deve a que o verbo, que era eterno, assumiu sua condição humana de uma forma, por um tempo, de uma forma temporária e também de uma forma enfraquecida, porque foi desde o seu nascimento até a sua morte. Olha aí o tempo, a cápsula de tempo aí. Porém, jamais podemos pensar que o verbo abandonou a natureza humana. E você pode pensar, não, depois que Jesus morreu, ele abandonou a sua condição, a sua natureza humana. Mas, na verdade,
O Verbo eterno assumiu a natureza humana de uma forma permanente. Como? Como isso aconteceu? Quando Cristo ressuscitou, ele continuou sendo humano, porém em um corpo glorificado. Você percebeu que Jesus ainda estava com seu corpo, porém um corpo glorificado, não mais um corpo enfraquecido, não mais sujeito à morte. Ele já tinha ressurgido do Senhor, ele já tinha ressuscitado, mas ele continuava com um corpo glorificado, um corpo palpável, que todos aqueles que conseguiram ter essa experiência de ter esse encontro com Jesus depois da sua ressurreição, podia tocá-lo. E nós temos o exemplo de Tomé, por exemplo, que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Ele não conseguiu captar a mensagem enquanto ele estava andando com Jesus aqui, nessa condição de tempo. Nesse período temporário, ele não conseguiu alargar sua visão para enxergar que o seu mestre iria ressuscitar. Então Jesus aparece a Tomé e diz: Tomé, vem cá, toca aqui nas minhas chagas. E será que agora você vai crer que sou eu? Então o corpo de Jesus ainda era um corpo físico, palpável, que todos podiam tocá-lo, porém era um corpo glorificado, que já não tinha as limitações daquele corpo humano antes da ressurreição. Então Jesus, quando ressuscitou, continuou com o corpo humano, porém um corpo glorificado. E quando Jesus ascendeu aos céus, será que ele perdeu o seu corpo? O que é que você acha? Ele ficou 40 dias aqui na terra com os seus discípulos, pregando sobre o reino, falando sobre o reino. E quando ele ascendeu, será que ele perdeu o seu corpo? Pode ser confuso e até difícil de compreender, né? Mas Jesus, depois que ascendeu aos céus, ele criou um corpo que ficou aqui na terra. Este corpo que nós conhecemos como o corpo de Cristo, que é a sua igreja, ele diz que é o seu corpo, porém ele é o cabeça. Ele quer dirigir este corpo, que é a sua igreja, porque nós sabemos que no nosso corpo humano, todas as ordens que os membros do nosso corpo recebem, vêm do cérebro. Então Jesus diz: eu vou ascender para os céus, eu vou ficar sentada à direita do Pai, um lugar de autoridade. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, para que vocês também comecem esta peregrinação que eu fiz através da obra do Espírito Santo nas suas vidas. Mas eu vou deixar um corpo aqui na terra. O meu corpo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, se você está em uma igreja, se você é uma seguidora ou um seguidor de Cristo, você está inserido no corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Podemos então dizer que na encarnação, Deus, o Filho, porque ele era Deus, ele não abriu mão da sua divindade para tornar-se homem. Ele se esvaziou, mas ele não abriu mão. Ele não abandonou os seus atributos para assumir atributos humanos. Ele passou a ter atributos divinos, atributos humanos. A sua natureza humana não absorveu a sua natureza divina não absorveu a sua natureza humana, tampouco. O que foi que aconteceu com Jesus? E o que é que está acontecendo conosco? Será que nós também temos duas naturezas? A divina e a humana? Eu sinto na minha vida que eu tenho. Quando eu comecei a andar com Jesus, quando eu comecei a me interessar pela sua doutrina, a experimentar um crescimento maior,
no nível espiritual. Hoje eu sei que eu tenho duas naturezas. Eu ainda tenho a natureza de pecado, porque eu não fui totalmente restaurada. E quando eu ajo através dela, eu peco, meus pés se resvalam, eu posso cair. Mas eu já tenho também a natureza divina através dessa obra restauradora e redentora que Jesus está fazendo em mim. Eu já posso manifestar a glória de Jesus através do Cristo que está em mim. E Jesus também sempre agiu nessa unidade. Era uma pessoa divina e humana ao mesmo tempo. Não eram duas pessoas. Era uma pessoa com duas naturezas distintas e inseparáveis, como acontece com nós. Essas duas naturezas, humana e divina, se tornaram indivisíveis. Jesus conviveu com isso para nos mostrar que nós também podemos conviver com isso. Sem mistura, sem confusão, de modo que cada natureza retém seus próprios atributos. Então hoje nós vamos encerrar aqui porque no próximo domingo nós vamos ver algumas passagens bíblicas em que em um momento Jesus age de uma forma humana, em outro momento ele age de uma forma divina, ainda estando aqui na Terra, dentro dessa cápsula de tempo. E talvez isso ajude você a compreender melhor e a também entender que estas duas naturezas estão em você e que Deus quer lhe usar para refletir, para que você reflita a glória dos céus, a glória do Pai, através do Cristo que está tabernaculando em você. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pela sua fidelidade. Compartilhe este tema que é de muita importância. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!